dentro de um cenário de guerra iminente. Dentro de Nárnia, o príncipe chamado Caspian, ele se sente acuado e anseia por auxílio, anseia para que de algum lugar venha a ele e aos demais narnianos que moram ali com ele algum tipo de salvação. E é por isso que nesse instante de desespero, ele toca a trompa de Susana, para que ele possa convocar todos aqueles habitantes de Nárnia, aqueles que haviam já apagados em meio ao cenário que eles estavam vivendo, para que se juntassem a essa guerra que eles estavam passando, para enfrentar os inimigos e se manter em meio ao poder. O príncipe pega aquela trompa em meio ao monte que ele está, e ele soa aquele apito que desperta todas as criaturas que existem em Nárnia. Aquelas que haviam então já adormecido, são despertadas pela magia daquele lugar. As árvores voltam então a sussurrar novamente, os animais que já não falavam mais, agora voltam a falar, o ar se enche novamente da alegria misteriosa que a magia traz em meio a Nárnia. E este lugar volta a ter vida, volta a ter esperança. E é nesse cenário que Crônicas de Nárnia trazem para nós o personagem mais importante. É nesse cenário que Aslan, o grande leão, aparece com a sua majestade, com a sua serenidade das profundezas da floresta, para que junto aos demais narnianos que despertaram, pudessem se envolver naquela batalha e trazer então vitória ao príncipe, aos reis que estavam governando, impedindo assim que o mal tomasse conta daquele lugar. É muito interessante quando você tem contato com esta literatura feita por C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, porque ele cria várias analogias em meio a essa história de um lugar mágico, de um lugar onde as árvores falam, de um lugar onde os animais falam. Ele tem este personagem ao qual nós podemos então afirmar que era sua intenção representar a Jesus Cristo como nosso Salvador. E em meio àquela batalha, em meio ao instante que o mal estava tentando avançar e tomar cada vez mais conta, é Aslan que surge quando eles clamam, quando eles tocam a trombeta, e assim traz a esperança e a paz para o lugar. Essa analogia pode ser vivida por nós na nossa vida cristã, porque da mesma forma, quando nós clamamos, quando nós tocamos a trombeta da oração, nós temos a plena certeza pelas Escrituras que o nosso Senhor atende, que o nosso Senhor ouve, que o nosso Senhor age em nosso favor. Porque em todas as circunstâncias as Escrituras nos mostram, nas mais fáceis que o povo de Deus passou ou nas mais difíceis, a verdade é que Deus não abandona o seu povo. E para pensar um pouco sobre isso esta noite, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, e nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém,
seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diante da tua palavra, mais uma vez nesta noite, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor nos edifique, o Senhor nos dê a clareza da tua verdade, para podermos assim viver para o Senhor. Nós clamamos que o Senhor transforme cada um de nós, para ao voltarmos às nossas casas, às nossas rotinas, sejamos pessoas que foram transformadas pelo poder do Senhor, pela ação do Senhor. Que o Senhor faça isto, vindo de encontro àquilo que temos no nosso coração, que não te agrada, aquilo que nós temos vivido, que precisa ser lapidado pela tua verdade, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos a ti. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra nos traz então um servo do Senhor, Samuel, que tem a sua história já muito clara desde o começo do livro. Sua história é de que ele havia sido já consagrado pela sua mãe a Deus, para que ele fosse um servo do Senhor, para que ele servisse, para que ele então honrasse ao Senhor. Sua mãe pede que Deus a agracie com o filho, e este filho então seria entregue ao profeta, ao sacerdote, para que ele pudesse ser ensinado. Isso acontece, Samuel cresce. Samuel, ainda quando jovem, ministrava entre os demais. Tamanha era o seu conhecimento, o seu temor, a sua sabedoria já concedida por Deus. E a palavra nos mostra que quando ele se torna adulto, ele continua sendo um servo fiel, conhecedor da verdade, temente ao Senhor e com uma postura conhecida por todos no lugar onde eles então viviam. E por meio dele, o povo toma conhecimento de que Deus jamais os abandonou e ainda assim permanecerá os guiando. É interessante que isso vai acontecer então na sua velhice. Como o texto vem mostrar para nós, ele agora já não tem mais condições de liderar o povo, então são seus filhos que são feitos juízes, mas eles são desobedientes, eles não são tementes ao Senhor, e isso gera uma reação das autoridades, dos líderes de Israel, que se reúnem e vão até Samuel para trazer um pedido que o profeta jamais esperaria ouvir do povo de Deus. Eles então chegam para ele e dizem: Samuel, você já está velho, você já não consegue mais nos liderar. Os seus filhos são desobedientes, não são como você, não andam nos teus caminhos. Por isso, dá-nos um rei para que ele possa nos governar, para que ele possa julgar as nossas causas, para que ele possa então nos proteger. Este pedido então vem de um povo que está afirmando de uma forma muito clara aquilo que Deus fez por nós até este momento não foi suficiente. Nós queremos mais,
nós queremos outra proteção, nós queremos outro sustento. E este povo então reage a uma postura dos filhos de Samuel. Eles aproveitam isso, o que já nos faz pensar qual é a nossa responsabilidade como cristãos em meio a todas as pessoas. Se a nossa postura não é coerente, se o nosso testemunho não honra a Deus, nós estaremos sendo usados como motivo para as desculpas de muitos que querem permanecer longe do Senhor, que querem permanecer nas trevas, que não querem se submeter então à vontade de Deus, porque é exatamente isso que Israel está dizendo. Quando eles pedem um rei, quando eles dizem que querem ser como as nações pagãs, eles estão falando: olha, o que Deus fez por nós não é suficiente. Veja os líderes que Ele está colocando nesse momento para nos guiar, para nos proteger, para mostrar a nós o que é o certo, o que é o errado. Ambos estão errados nisso, tanto os filhos de Samuel quanto o povo de Deus, a olhar para fora, a olhar para os ímpios, os idólatras, e achar que eles têm uma proteção melhor, achar que eles têm um sustento melhor, achar que eles têm então alguém com mais justiça que os direciona. Veja que eles então estão abandonando os princípios, eles estão abandonando a palavra de Deus, estão deixando de lado tudo aquilo que o Senhor ensinou, tudo aquilo que o Senhor fez em relação a eles, para buscar outras referências. Queremos a prosperidade dos ímpios, queremos trilhar os mesmos caminhos de liberdade que eles, queremos a justiça que eles estão desfrutando neste momento. É interessante que quando Samuel se coloca em oração diante de Deus, outra vez o inesperado acontece, porque Deus então mostra aquilo que o povo estava pedindo, e o Senhor então apenas diz: eles estão rejeitando a mim, eles não querem que eu reine mais sobre eles, eles não estão rejeitando você. E no texto, como você pode observar, o versículo de número 8 está dizendo: eles caminharam assim desde que eu os livrei do Egito. O Senhor está lembrando a Samuel que este povo permaneceu oscilante, muitas vezes desobediente, desde o momento que eles foram libertos da escravidão do Egito. O povo está abandonando ao Senhor, o povo está abandonando a luz de Deus que os guia pelo melhor dos caminhos. E a palavra do Senhor, ela nos ensina o porquê. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 19, a palavra nos lembra que muitos permanecem nas trevas, rejeitam a luz, porque querem continuar nos seus pecados, porque querem continuar então nos prazeres da carne, querem continuar em desobediência a Deus. O Senhor então complementa a resposta a Samuel naquele instante: eles estão rejeitando a mim, então atenda ao pedido, atenda ao que eles estão colocando diante de você, mas advirta eles sobre os direitos que este rei terá sobre eles. É muito interessante de ver este contexto que Samuel e todo Israel está vivendo, porque é algo muito semelhante com o que nós vivemos no nosso país hoje em dia. Você observa as escrituras trazerem um povo que foi livrado, foi sustentado, um povo que viu a misericórdia de Deus em diversas circunstâncias, mas que agora o rejeita. No nosso país, nós não estamos vivendo de forma diferente. Nós estamos vivendo num país onde muitas pessoas, elas estão entendendo que aquilo que Deus estava dando ao país, aquilo que Deus estava dando à sua família, aquilo que Deus estava dando à sua vida, não era suficiente, e eles querem outros princípios, eles querem outras direções.
E você está vendo isso acontecer com o apoio, até mesmo de governantes, que estão dizendo, realmente o que Deus fez até este momento por este país não foi bom. Vamos abandonar a sua verdade. Vamos deixar de lado aquilo então que Ele fez por este país. A nossa gratidão a Ele não é preciso nesse momento. E você vê que as leis são feitas contrárias à palavra de Deus, como você vê quantas famílias têm se afastado da verdade do Senhor, desde o incentivo no nosso país à morte dos bebês, à tentativa de abandono de gênero pelo qual todos nós somos criados. O nosso país está incentivando isso, esse abandono dos princípios da verdade de Deus. É dizer que aquilo que Deus fez não é bom, não é suficiente, que nós precisamos então de algo a mais, precisamos de algo que vai então preencher os corações. Isso só tem um motivo pelo qual o país vive assim, o motivo pelo qual as pessoas estão vivendo dessa forma, porque eles estão pedindo por um rei. Eles querem um rei que possa governar o coração deles do jeito que eles gostam. E por isso descartam a palavra de Deus. É por isso que eles não querem saber da verdade. É por isso que eles lutam contra os princípios. Eles querem permanecer nas trevas. Eles querem fazer apenas as suas vontades. Quando eles clamam, Deus responde: atenda, mas advirta. O pedido então é irreverente. Esse povo não está pedindo algo que é agradável a Deus, mas ainda assim Deus atende. E quando eu olho para essa circunstância, naquilo que está acontecendo, a reação que nós temos muitas vezes é a mesma reação de Samuel. O que é que esse povo está pedindo? O que é que esse povo está querendo? O que é que esse povo está buscando? Porque muitas vezes os pedidos que são feitos a Deus são pedidos irreverentes. Nem todas as pessoas se colocam diante de Deus para pedir aquilo que agrada ao Senhor. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus para clamar ao Senhor, até mesmo por coisas que são pecaminosas. Às vezes não percebemos porque estamos longe dele. Mas nesses momentos Deus ainda diz: seu pedido vai ser atendido, mas você vai ser advertido quanto às consequências daquilo que você está pedindo para mim. O que a palavra nos ensina nesta noite é que Deus não abandona o seu povo, pois entre eles, em meio a essa intercessão de corações irreverentes, havia um coração compassivo, que se desagradou de tudo aquilo e clamou a Deus. Samuel, servo fiel, este homem que Deus forjou para que ele pudesse servi-lo neste momento da rejeição, permanece firme, clama a Deus. Deus não abandona o seu povo, que está levantando sua voz ao céu para pedir ao Senhor para que Ele atenda às suas orações. Mas qual tem sido o clamor destes que no nosso país se dizem povo de Deus? Qual tem sido o pedido que as pessoas têm feito ao Senhor em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo? Será que é por orientação, por resposta, assim como fez Samuel, com o coração submetido à palavra, à vontade do Senhor? Ou são clamores para que a vontade dele seja feita, para que o ego seja então satisfeito? Como é que nós podemos ver? Nós podemos ver pela história, pelo que está acontecendo, pelo que aqueles que se dizem povo de Deus estão fazendo, pelo que eles estão falando. Isso reflete aquilo que eles estão clamando a Deus. Então o texto continua nos mostrando, no versículo 10 em diante, que Samuel então, depois de receber a resposta do Senhor, ele vai até o povo que
que estava pedindo um rei, e diz a eles aquilo que o Senhor havia dito para falar, advertir o povo do que aquele rei poderia fazer com eles. E ele começa um discurso com vários detalhes, e nesse discurso ele vem falar então sobre os filhos. Samuel vem dizer ao povo: o rei que vocês estão pedindo vai tomar os filhos de vocês. O rei que vocês estão pedindo vai tomar as filhas de vocês. Eles vão servir a este rei. Eles vão fazer aquilo que este rei quer. Ou seja, o que é que Samuel está dizendo ao povo nesse momento? A família de vocês já não vai ser mais controlada por vocês. Vocês não terão mais autoridade sobre a família. Não terão mais autoridade sobre os seus filhos. Eles serão do rei. O rei vai dar as ordens. O rei vai dar a eles a função, porque a família já não existirá mais. Ele continua dizendo: vocês vão ter que chefiar os exércitos deste rei. Vocês vão ter que fabricar armas para este rei. Vocês vão ter que dar dos melhores jovens de vocês, dos melhores servos que vocês têm para servir a este rei. Ou seja, um ambiente onde a família já não existirá mais, estará sob o controle deste rei, a paz terá se extinguido, porque este é um rei de guerras. É um rei que estará preparando as pessoas para ser o seu exército, para fazer a vontade dele. E o texto enfatiza isso, irmãos, de uma forma muito clara ao longo do texto, ao dizer: ao seu exército, as suas vontades. Não era um rei que então ainda poderia trazer benefícios ao povo. Não, era um rei que ia fazer tudo para si mesmo, trazendo então a desconstrução da família, desfazendo toda a paz. E ele diz: vocês vão ter que lavrar os seus campos, a terra de vocês, e do melhor de vocês, da lavoura de vocês, das vinhas de vocês, dos olivais de vocês, não será de vocês mais, mas será do rei. Vocês vão produzir para ele. Vocês vão pagar impostos altos pelo que vocês estarão então produzindo. Ou seja, se vocês antes tinham segurança quanto à família, àquilo que vocês iriam direcioná-los para viver e fazer, se vocês tinham certo controle e tranquilidade porque estavam em paz, se vocês tinham certeza de que viria sustento porque Deus estava sustentando esse povo, agora não terá mais. Não será de vocês, será deste rei, para que ele fique bem, para que ele se sinta confortável e para que ele possa então fazer a vontade dele. O profeta Samuel adverte: este rei vai ter controle sobre tudo que vocês tiverem, porque vocês vão se tornar servos dele, escravos. E como nós bem sabemos, o escravo não faz nada além do que o seu senhor pede. Então ele está deixando muito claro para o povo de Israel que eles vão ser escravos e obedecer a este rei, que o próprio Deus está orientando a eles que ele não será um rei bom, não será um rei justo, que vai ser um rei opressor. E ele está dizendo: vocês vão ter que obedecer a ele. E esse discurso de Samuel, ele fala então de um tempo tenebroso sobre Israel. Não é um tempo de alegrias, não é um tempo onde os servos de Deus estão voltando seus corações ao Senhor. É um tempo de desobediência. Isso é caos. Onde não há obediência a Deus, há apenas confusão, há apenas a bagunça, porque está sendo direcionado por um homem ímpio, um homem que não pretende honrar ao Senhor. Mas é interessante que quando você olha para a história de Israel, registrada nas Escrituras, se você voltar a Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25, você encontra um momento na história onde este mesmo povo que agora pede um rei, que rejeita a verdade do Senhor, estava clamando pelo Senhor. Por que eles estavam clamando? Porque eles estavam escravos.
Porque no Egito, eles estavam sendo submetidos a um regime de opressão. Eles tinham então que obedecer ao faraó, eles tinham que fabricar os tijolos, eles tinham que fazer aquilo que era obrigado a fazer, eles não tinham opção. Ou seja, é um povo que pela história já sabe o que é ser escravo. É um povo que já sabe pela história o que é conquistar a liberdade, ou ter esta liberdade conquistada. Porque quando eles clamaram, Deus os atendeu, Deus os livrou. E assim, pela direção e liderança de Moisés, nós conhecemos toda a história, eles conseguiram então viver para o Senhor. Deus não abandona o seu povo. Quando o seu povo clama ao Senhor, Deus atende. Mas quando esses pedidos eles não são de acordo com a vontade do Senhor, Ele os adverte pela sua palavra. E é interessante que Deus já fez isso com Israel. Deuteronômio capítulo 8, versículos 19 a 20, o Senhor diz: se vocês se esquecerem de mim, vocês vão perecer. Se vocês se afastarem dos meus caminhos, vocês vão perecer. E olha que interessante, quando você chega então em meio à liderança agora de Samuel, o que é que acontece com Israel? Se esquece. Se esquece do que Deus já fez. Se esquece de quem Deus é. Se esquece da autoridade, da santidade, do poder de Deus. E a advertência que Deus havia feito agora é reforçada. Por quê? Se vocês se esquecerem, vocês vão então perecer. E isso vem com mais intensidade quando então Samuel, ele diz no versículo de número 18, no final desse discurso, depois de trazer alerta sobre a família, sobre a paz e sobre o sustento, ele diz: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Há um agravante agora. Vocês querem este caminho? Vocês querem este rei sobre vocês? Vocês querem que o Senhor não governe mais a vida, o coração de vocês? Tudo bem, Samuel, atenda a eles, mas traga essa advertência. Quando eles voltarem em meio ao caos que este rei vai promover, eles vão clamar e eles não serão respondidos. Irmãos, a vida em meio a uma nação que quer permanecer nas trevas é de pleno caos, porque as suas mentes esqueceram-se de Deus, esqueceram-se da graça do Senhor na história, esqueceram-se da provisão do Senhor sobre as terras, esqueceram-se do poder de Deus ao cuidar de suas famílias. Mas Deus não abandona o seu povo, mas por sua palavra claramente os adverte sobre aquilo que é mal, sobre as consequências, sobre aquilo que esse povo pode viver. Que nós precisamos nos questionar em meio a essa circunstância que Israel vive, é como é que nós estamos lidando com tudo que nós aprendemos. Você é alguém que lê as Escrituras, você é alguém que frequenta uma igreja, você é alguém que busca a Deus. Como é que você lida com o que você está aprendendo no dia a dia, para que você não esqueça? Como é que você lida com aquilo que você está ouvindo neste momento? Como é que você vai conduzir isso na semana, para que isso não caia no esquecimento e você não venha a perecer? Perecer por se afastar de Deus, perecer por você se abandonar da verdade, você abandonar a verdade do Senhor. Observe que a nossa memória ela também pode ser curta demais. Quanto tempo nós guardamos na memória a bondade de Deus? Facilmente nós a esquecemos. Facilmente nós vemos o povo do Senhor muitas vezes voltar àquilo que não agrada a Deus. Isso fala sobre o valor que nós damos ao cuidado de Deus. Isso fala sobre o valor que nós damos pela força que o Senhor nos dá através da sua palavra.
Mas Samuel, então, ele encerra o seu discurso com esta palavra, esse agravante, que reforça o perigo que eles estão prestes a trilhar. Mas então o texto, no versículo de número 19 em diante, nos diz: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Ele terminou o discurso, ele disse tudo o que precisava dizer. As pessoas sabiam de uma forma muito clara que a família deles seria destruída, que os filhos deles não seriam mais guiados pelos pais. Eles entenderam que eles não teriam mais paz. Eles entenderam que o sustento daquilo que eles estavam produzindo não seria mais deles, mas seria deste rei. E eles ignoram aquilo que Samuel está dizendo. Eles ignoram a advertência do Senhor. E eles pedem para que este rei então os governe, porque eles querem que este rei trave as batalhas, que este rei vá adiante deles. Ou seja, Israel está dizendo neste momento: nós não queremos que Deus trave mais as nossas batalhas, nós não queremos que Deus vá adiante de nós, nós não queremos que Deus reine sobre nós, mas nós queremos que este rei, assim como os outros povos o têm, direcione cada um de nós. E o Senhor diz para Samuel atender. A minha dúvida quando eu vejo um texto desse é: o que é que leva alguém a preferir se sujeitar aos homens do que a Deus? Por quê? Quem é Deus? As Escrituras revelam para nós de uma forma muito clara: o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que não mente, que lida apenas com a verdade. É aquele que vai fazer aquilo que é necessário fazer, mas é aquele que mesmo quando pesa a mão, promete compaixão, misericórdia e vai tirar a mão. Em todos os momentos Deus faz isso com o seu povo. Mas os homens quem são? Não têm a perfeita santidade, nem a perfeita justiça, nem a perfeita sabedoria, por mais inteligentes que sejam. Não tem, portanto, o perfeito discernimento. Quem são aqueles que preferem se sujeitar aos homens como autoridade sobre as suas vidas? A Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz de uma forma muito clara: estes são aqueles que querem permanecer nas trevas. Estes são aqueles que querem permanecer em desobediência a Deus. Davi, em 2 Samuel, capítulo 24, ele diz que prefere cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens, porque os homens não vão tratá-lo com bondade e misericórdia quando necessário. O Senhor faz o povo entender, neste momento, que Ele nunca os abandonou, mas que em meio a todo esse discurso, Ele está levando o povo a reconhecer a quem eles adoram, a quem eles servem, a quem eles querem honrar em suas vidas. E eles escolhem no futuro do mau governo de Saul, da desobediência de Saul ao Senhor. Deus está conduzindo o seu povo a todo momento, porque Ele não o abandonou, para que este povo revele a verdadeira adoração que há em seu coração. A palavra do Senhor no Novo Testamento traz dois exemplos muito claros quando isso acontece. Judas revela a sua adoração com um beijo.
mostrando que ele era de fato filho da perdição, se cumprindo assim as Escrituras. E Pedro, que confessa a Cristo Jesus quando confrontado, mas mesmo diante do seu erro, ao se afastar de Jesus na crucificação, ele se arrepende e volta ao Senhor. Porque Deus conduz o seu povo a revelar a verdadeira adoração que está em seu coração. O que é que você revela quando você é advertido pela palavra de Deus? Qual verdade brota no seu coração? É temor? É submissão? Ou é irreverência? É desobediência? É o ignorar da palavra de Deus, assim como fez Israel? Meus irmãos, nós estamos vivendo um país onde a postura de muitos é muito clara. Quando confrontados com a verdade, quando compreendem que existem princípios que nós entendemos pelas Escrituras, que são absolutos. A verdade é absoluta, e as pessoas do nosso país que estão então se deparando com a verdade, elas estão dizendo: eu quero permanecer nas trevas, porque eu quero confiar e seguir a verdade que os homens estão dizendo. E estão colhendo seus frutos. Estão colhendo os frutos para suas famílias. Estão colhendo os frutos de uma paz que eles não encontram nos homens. Estão colhendo os frutos de uma opressão, de uma obediência cega a homens que prometem esperança que eles não podem cumprir, que não podem trazer aos corações. Mas o que eu quero trazer aos irmãos, para que vocês se lembrem, em meio ao contexto que nós vivemos, é que os ímpios falam, e falam muito. Eles têm bons argumentos, mas não se espante com a fala dos ímpios. Eles estão a cada momento reforçando apenas aquilo que eles creem. Eles estão apenas reforçando a adoração que há no coração deles. E isso não mexe com a sua fé. Isso não muda quem você é diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Em meio à circunstância que nós vivemos, não tema os maus que estão governando neste mundo, porque eles não são soberanos como dizem que são. Soberano é apenas o Senhor. Somente Deus governa este mundo. Somente Deus direciona a história. E para que tudo culmine na glória dele. E que assim você não deposite a sua esperança nas ações dos homens, eles são falhos. O seu Salvador é Cristo Jesus. O mundo que o rejeita pode clamar e não ser ouvido, porque foi advertido, mas ainda assim optou por permanecer longe. Mas aos servos, a você que crê, a você que permanece em Cristo Jesus, a palavra de uma forma muito clara, ela diz: Deus não te abandona, o Senhor inclina os ouvidos para ouvir a sua oração. O Senhor está atento à oração do seu povo. O Senhor está direcionando os seus pela sua palavra. O Senhor está indo ao encontro do seu povo para os livrar de todo o mal, para os proteger do mal, para que eles vivam na paz de Cristo, não circunstancial, a paz de Cristo. Isso porque, assim como em Nárnia, na ficção de C.S. Lewis, onde o príncipe tocou a trombeta de Susana e Aslan surgiu para resgatar, para proteger, para livrar e dar vitória, assim eu e você, onde nós estivermos, quando nós clamarmos ao Senhor, o Senhor estará próximo de nós por causa de Cristo Jesus. O Senhor estará ouvindo as nossas orações, porque Ele não abandonou o seu povo e jamais a abandonará, porque aqueles que são do Senhor, como Jesus disse na sua oração sacerdotal em João 17, esses jamais irão se perder, porque Deus nunca vai os abandonar. Esses jamais se afastarão completamente, porque eles serão protegidos pelo Senhor.
eles serão trazidos de volta para o reino de graça. Eles serão reconduzidos para o serviço ao Senhor, para que, protegidos por Deus, possam testemunhar do poder do Senhor neste mundo que jaz em trevas. Que você possa descansar em Cristo, pela palavra que te santifica, que você possa descansar no Senhor, pela esperança que só o Senhor Jesus traz ao nosso coração. Eu gostaria de orar com você nesta noite, para não só agradecer ao Senhor, mas para que o Senhor, pela sua graça, infinita misericórdia, aplique esta verdade no nosso coração, para que mesmo que um caos venha se instalar com maior grandeza no nosso país, na nossa cidade, na nossa casa, você possa descansar em Cristo Jesus, na certeza de que Deus não te abandona em nenhuma circunstância. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Com o povo do Senhor, nós levantamos um clamor pelas nossas famílias, pela nossa igreja, um clamor pelo nosso país, ó Deus, para que o Senhor seja misericordioso, para que o Senhor seja gracioso e venha proteger, e venha abençoar, para manter o nosso país com a liberdade que nós temos para falar sobre o Senhor. Que o Senhor seja gracioso com a tua igreja, para que a tua igreja entenda a verdade e desperte para o serviço ao Senhor. Que o Senhor seja gracioso para com o teu povo, para que o teu povo se recorde todos os dias da salvação que provém a nós por meio de Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus soberano, aquele que governa o mundo, aquele que governa a história, aquele que está acima de tudo e de todos. E nós agradecemos porque nós servimos ao Senhor. Agradecemos porque a nossa vida está nas tuas mãos. Agradecemos porque a nossa fé, ela é produzida pelo Senhor. E por isso sabemos que jamais ela será apagada por completo, porque somos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e pedimos a Ti que Teu Espírito Santo aplique a verdade que foi ouvida esta noite nos nossos corações, na nossa mente, para que nada venha a gerar em nós angústias, mas que venha apenas trazer ainda mais a certeza do descanso que temos no Senhor e da eternidade que está próxima de nós por meio de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, é com muita alegria que